Fala galera, aqui é o Lucas. Nesse vídeo aqui a gente vai estar trazendo um conteúdo um pouco diferente. A gente vai estar montando aqui um setup com esse computador aqui, né? É um kit aí de quarta geração, vou estar mostrando ele aqui. É um gabinete bem antigo, tem muitos anos esse gabinete. Foi o primeiro computador que minha esposa comprou bastante tempo atrás. A gente já trocou praticamente todas as peças dele, mas o gabinete está aí bem antigo. Tem aqui um escudo do Atlético colado aqui, meu time do coração. E nesse vídeo que a gente vai estar fazendo um pouco diferente. A gente vai estar usando também o ChatGPT para dar algumas sugestões para a gente, se vale ou não a pena a gente dar um upgrade nesse computador. A gente vai estar olhando os preços aí e ver se vale a pena a gente montar esse computador aí para estar rodando jogos, poder estar trabalhando e coisa e tal. Estou chegando mais de perto aqui agora e mostrando as peças, né, os componentes que a gente está usando aqui. E depois eu vou estar ligando ele, mostrando o CPU-Z e mostrando cada detalhe desse computador. Beleza? Bora lá. Como eu falei, esse computador aqui é um computador de quarta geração, né? A gente está usando aqui uma fonte de 500 watts, é uma fonte da Unipower, já vi muita gente criticando. Eu uso essa fonte há bastante tempo, nunca me deu problema. Antes dela eu tinha uma fonte daquelas genérica que, enfim, desarmava de uma hora para outra, acabou dando pau. Eu troquei essa aí já tem, cara, deve ter uns 5 anos, viu? E tá aí aguentando bem. A placa-mãe é uma placa-mãe bem simples, tá? Eu não vou estar desmontando, mostrando as peças desmontadas, porque acho que não faz sentido. Vou estar deixando o link de cada produto na descrição, caso tenha, tá? A placa-mãe eu troquei há pouco tempo, porque minha placa-mãe antiga eu acabei estragando ela, fui desatento, fui caçar desmontar, tava limpando o computador, deixei parado, fui fazer outra coisa. Quando eu voltei eu tinha estragado a peça e nem tinha percebido. Enfim, acontece. E aí acabei trocando, comprei uma bem baratinha, uma placa-mãe bem baratinha e troquei por aí. Troquei também o cooler dele, tem alguns meses, tá um cooler aqui da Rise Mode, bem novinho até. O outro cooler já estava bem encrostado de sujeira, bem ruinzinho. Tem aqui um pente de memória da HyperX, deixa eu focar aqui. Um pente de memória da HyperX e o outro aqui, tem um outro aqui bem fininho do lado, que eu não tenho certeza. Tem 8 GB de memória RAM, né? O processador que a gente está usando aqui é um Xeon, é um processador Xeon 1220V3. A gente vai estar vendo ele aí depois no CPU-Z. A gente está conferindo as informações. A placa de vídeo, que na verdade eu nem sei se dá para chamar de placa de vídeo, é uma GT210. Isso aqui não roda absolutamente nada. Essa placa de vídeo aqui, ela está aqui nesse computador simplesmente para poder dar vídeo ao computador, para ele ligar e mostrar a imagem. Por quê? O processador que tem aqui nesse computador, ele é um Xeon, como eu falei. E o Xeon, ele não dá vídeo, né? Acho que até existe alguns modelos que dão vídeo, mas a maioria não dá vídeo. Este aqui é um que não dá vídeo. Então a gente precisa de uma placa de vídeo para poder estar dando imagem, tá? E aí eu tinha uma placa de vídeo uns anos atrás, eu tinha uma GT 660 e rodava alguns joguinhos e tal que eu jogava na época, funcionava bem, só que eu comprei ela usada, usei tanto assim, ao máximo da placa que acabou estragando, né? Não ligava, ficou bastante tempo estragada, jogada aqui em casa aqui, não funciona mais. Eu tinha um console, então eu não utilizava a placa. Aí acabei trocando por essa aqui 210, só para poder estar dando imagem nesse computador para usar ele para trabalhar. E aqui, né, essa gambiarra aqui, a gente tem um SSD de 120 e um HD ali. Tá meio jogado aqui, porque eu fiquei meio desanimado. Dá para prender eles aqui no gabinete. Esse gabinete é bem antigo, mas dá para prender eles aqui. Mas eu deixei esse mesmo, só não posso deitar o computador. A gente tem bastante tempo que tá assim, nunca deu problema não. Mas eu não recomendo vocês deixarem dessa forma, tá, pessoal? Não deixa assim não, jogado assim não, porque pode dar ruim. Como não tem nada de importante aqui, coisas importantes eu deixo em nuvem, não tem nada de importante aqui nesses HDs, e então deixa dessa forma aí, não vejo problema nenhum não. Agora a gente vai estar montando um setup aqui nessa mesa aqui, a gente vai estar montando aqui um setup e puxando aí no ChatGPT, puxando aí preços aí de produtos e vendo o que dá para colocar nesse computador, o que dá pra gente fazer de upgrade nele aí e ver, claro, se vale a pena dar um upgrade nele, né? Ou
se vale a pena montar, né, um outro computador do zero. Bora lá. Tá aí, pessoal, a gente montou aqui o setup com o PC aqui de quarta geração, processador Xeon. A gente utilizou aqui um teclado e mouse que estava parado. Peguei aqui o mousepad do meu outro setup que eu uso, o monitor que eu uso no meu setup com notebook e o microfone também, que inclusive tem aqui o review também desse microfone. E agora a gente está ligando aqui, né, para ver se vai estar funcionando direitinho ou se virou uma bomba isso daqui. Bora lá. Tá aí, pessoal, funcionou corretamente, tá funcionando direitinho, tá com Windows 11 aí essa máquina, beleza? Eu esqueci de falar também, essa placa-mãe, ela tem uma entrada, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem também uma entrada para o SSD NVMe, beleza? Tá aí funcionando direitinho, o microfone a gente tá usando também, o teclado também funcionou, o mouse, tá tudo aí funcionando. E agora a gente vai para a tela do computador, vai estar abrindo aqui o ChatGPT e perguntando para ele aí o que dá para fazer de upgrade e tá vendo se vale a pena ou não, né? Olhando os preços, comparando e ver se vale a pena ou não dar upgrade nessa máquina aí. Bora lá. E vamos dar sequência aqui, galera. A gente já está aqui com o ChatGPT aberto, já está também aqui com o nosso prompt e já vou estar mostrando aqui para vocês, mas antes vamos dar uma olhada aqui no seu CPU-Z para a gente conferir aqui as especificações, as configurações que esse computador tem. Como eu falei para vocês, né, ele tem um Xeon, né, um Intel Xeon E3-1220V3, tá, de quarta geração, o socket 1150, né, LGA 1150. Deixa eu ver algo mais importante aqui também. A placa de vídeo, né, obviamente Intel, modelo H81, perdão, a placa-mãe Intel, modelo H81, tá? A memória, a gente está usando aí da Altinium, 8 GB, né? A gente tem aqui no slot 1 um pente 4 GB, um pente genérico, slot 2 não tem nada, slot 3, tem aqui um da Kingston, né, da HyperX, então tem 2 slots de 4 GB. Parte gráfica, a gente tem uma NVIDIA GeForce 210 que não funciona absolutamente nada, né? Essa placa, na verdade, né, ela é somente para dar vídeo. O Xeon não tem, esse Xeon que ele não tem parte gráfica integrada, né? Então a gente precisa estar utilizando essa placa para poder dar imagem, beleza? E é isso. E o prompt que a gente vai estar utilizando é esse aqui. A gente vai estar jogando, copiando isso aqui, né, e colando lá no ChatGPT. Se vocês quiserem, eu posso estar deixando esse prompt também aí na descrição do vídeo. Caso você queira substituir pelas especificações aí do computador de vocês e o objetivo que vocês querem, aí vocês podem estar testando e ver o que o ChatGPT fala para vocês. Mas vamos lá. E eu estou falando para ele aí, tem um computador com esse setup. Processador Xeon E3-1220V3, placa de vídeo GT 210, memória RAM 8 GB, podia especificar que é da Altinium, mas enfim. Armazenamento SSD 120 GB. Quero saber se vale a pena fazer o upgrade nesse PC antigo ou se é melhor montar um novo. Meu objetivo é ter um computador com bom custo-benefício para tarefas básicas, navegar, estudar, vídeos, Pocket Office e também jogar alguns jogos leves otimizados, como CS, LoL, Valorant. Coloquei esses jogos aqui porque são jogos aí que, né, são muito jogados ainda, né, e que geralmente entregam bastante FPS, né. Obviamente, se a gente colocar aqui um jogo muito pesado, tipo, não vai ter nem chance de rodar, né, porque a gente sabe que é uma máquina antiga. Então, poxa, não faz sentido a gente colocar uma placa muito top aqui para poder tentar rodar algo muito pesado, né. Então, jogos que a gente sabe que entregam bastante FPS, né, o CS, o LoL, o Valorant, jogos talvez até 2016, 2018, e alguns jogos mais modernos também, que são mais leves, também vai rodar, né. Tem um orçamento limitado, né, me diga quais upgrades ainda vale a pena para esse setup, quais os prós e contras de tentar reaproveitar essa máquina, se for melhor montar outro PC, qual configuração mínima você indicaria com esse foco, nesse tipo de uso. Então bora lá. Vamos ver aqui o que
o ChatGPT vai estar recomendando pra gente. Que eu falei, boa, Lucas, bora direto ao ponto. Análise do PC atual. Tô falando aqui que o Xeon, né? Ele é de 4ª geração, sem bit integrado, né? Como eu falei para vocês. GTX é praticamente inútil para jogos atuais, mesmo os leves, não funciona jogos, é muito, muito ruim mesmo. A memória RAM é aceitável para o uso básico, mas já é o limite. Eu creio que dá para aumentar um pouquinho, né? SSD 120GB é ótimo para sistemas pequenos para jogos. Realmente um 120 é muito pouco, né? Na verdade tem um HD também aqui, então esqueci de especificar isso, tá? Mas obviamente que caso fosse fazer um upgrade, caso for colocar peças novas, seria um SSD. Aí vamos ver o que ele está falando aqui, upgrades viáveis, né? Que ainda para fazer nesse setup, upgrades viáveis com pouco investimento. Trocar de DD com uma placa de vídeo decente usada. GTX 750, GTX 950, RX 460 e uma GTX 1050 Ti. São baratas no mercado de usados e já rodam Valorant, LoL e CS2 no médio. Tá. Qual que é o problema aqui, galera? Que a gente já encontra aqui. Ele recomendou aqui uma GT, né, uma melhorzinha, que seria uma GTX 1050 Ti. Só que essa placa a gente encontra na faixa aí de R$700, R$800. Acredito que nova, né? Só que não vale a pena, né, pagar esse valor nessa placa, né? É uma placa bem antiga já deve ter mais de 10 anos aí essa placa. Adicionar mais RAM, até 16 GB de RAM, se possível. Memória RAM é barato, OLX, Mercado Livre. Eu teria que conferir se essa máquina funciona 16 GB de RAM, tá? Mas realmente seria aí uma quantidade boa, né, ok, para rodar até jogos mais atuais. Infelizmente o DDR3, né, já é mais antigo, né, o DDR4 hoje em dia já tem DDR5, né, tá bem mais rápido. Trocar o processador para opcional. Você pode colocar um Xeon 3170 V3, que é um pouco melhor, mas o ganho é pequeno. Bora tá comparando esse Xeon aí. E a gente colocou aqui no Technical Sítio a comparação aí entre esse Xeon que eu tenho, né, o E3 1220 V2 e o Xeon E3 1270 V3. A gente está falando aqui que tem um ganho, né, de 55%. É um ganho considerável, né? Ambos são quad-core, só que esse aqui parece que tem 8 threads, só que consome bem mais também, né? Um pouquinho a mais aí. De fato eu não conheci esse Xeon, vamos ver quanto ele está valendo no mercado e depois a gente vai estar comparando se vale a pena ou não. Aí aqui, prós e contras, né, de reaproveitar a máquina. Prós: menor custo imediato, dá para rodar jogos leves com upgrade de GPU, bom para estudos e uso básico já com SSD. Contras: DDR3 já é obsoleta, né, como eu falei para vocês, é bem antiga, né, já tem DDR5 já. GT210 é completamente limitante, o cara não vai rodar nada, seria obrigatório alterar essa placa de vídeo. O Xeon não tem vídeo on-board, então, né, sem o GPU não funciona, né? E um upgrade futuro limitado, a placa-mãe antiga sem suporte para peças modernas. Fonte pode não aguentar placas mais potentes de troca. Acredito que a placa é até uma 1050, eu recomendo ali, uma X550. Provavelmente a fonte deve aguentar sim, tá? Vale mais a pena montar outro PC? Se o orçamento permitir montar um básico apenas com peças modernas, sim. Vai ser mais estável, econômico, com energia e com mais vida útil. Configuração mínima com os benefícios, usando peças atuais. Um Ryzen 5600G, né, com vídeo integrado, Vega 7. A placa-mãe, né, A430 ou a B450. Acho a 430 um pouco melhor. Memória RAM 16 GB de RAM DDR4, né, com 2 pentes, né, para ter o Dual Channel. É muito importante que seja
2 de 8 aqui nesse caso, para poder ter o Dual Channel. Faz muita diferença, principalmente no processador Ryzen. Um SSD de 240 ou 480. Eu acho que eu iria direto de 480, dependendo dos jogos que eu colocar aí. Quando for usar para trabalhar ou para estudar, mas colocar jogos, 240 pode ser muito pouco. E a fonte aí eu ia de uma de 500 watts, tá? Pode ser que até uma de 400 funcione bem também, mas eu acho que uma de 800, uma de 500 seria o ideal. Apesar que as peças de Windows não consomem tanto. Aí tá falando aqui que rodaria CS, LoL, Valorant, Rocket League, GTA V sem GPU integrado. Perdão, sem GPU dedicado. Se quiser gastar o mínimo agora, trocar só a placa de vídeo da sua máquina atual, uma GTX 750 Ti usada, isso vai permitir jogar bastante coisa leve. Depois vai guardando um PC novo, para montar um PC novo com um Ryzen 5600G. Então, galera, na minha opinião, eu tive uma série de problemas e alguns acertos também aqui do ChatGPT. Acho que usar dessa forma que eu estou usando pode ser um norte, tá? Talvez para quem não tenha tanto conhecimento, tá? Mas a gente não pode ir tipo às cegas, assim, sem ter muito conhecimento. E, por exemplo, pegar uma GT 1050 Ti, porque se achar uma nova dela, vai pagar muito caro, quase com o preço de uma placa mais moderna, tá? Então, realmente, talvez uma usada seria um bom negócio, será? O problema é que ela é tão antiga que uma usada vai ser bem antiga, né? Então, pode ser que não vale tanto a pena. Beleza? Já foi uma placa assim muito boa, mas em sua época, hoje em dia, já é bem limitada. Uma opção, né, que ele não mostrou aqui, mas pode ser interessante também, é trocar apenas o processador. Já que o processador não funciona vídeo, a gente precisaria de ter essa questão do vídeo integrado. Talvez trocar o processador seria uma opção. O problema é que o melhor processador possível para esse computador com vídeo integrado seria um i7. Uma série 4000, 4790K, se eu não me engano, acho que é o melhorzinho que tem. 350 tá até me surpreendendo um pouco o preço, tá? Geralmente quando eu olho tá uns R$400. E aí novamente eu me pergunto, vale a pena, será? Não, R$500, R$700. Será que vale a pena investir em um processador também já antigo? Esse aqui tá dando aí que é R$356, né? Frete grátis, 12 vezes, enfim. Sinceramente, tem minhas dúvidas se vale a pena, se é confiável, porque tá bem abaixo aí do preço que os outros estão vendendo. Aqui a gente tem um aqui inferior. Ah não, na verdade esse aqui não é o K, né? É o 4790, não é o 4790K. Vamos comparar esse aqui com o Xeon que a gente tem aqui na máquina. Com o Xeon que o ChatGPT recomendou, esse Xeon que o ChatGPT recomendou parece que é ainda mais, um pouco mais potente ainda, né? Do que o Core i7, bem pouca diferença. Vamos comparar com o que a gente tem aqui, que é o 1220. Então daria, né, obviamente os mesmos 55% de diferença. Estou dando uma olhada aqui no Xeon 1270V3, que é um dos processadores que o ChatGPT recomendou pra gente. A gente vê que ele está na faixa de R$200, tem aqui 660, mas da compra internacional pode ser que tenha taxa, né, muito provável. Então seria a faixa de quase R$300, né? Um processador antigo que ainda precisaria ainda de uma placa de vídeo. Então acho que parece ter uma opção até pior às vezes do que ir no i7, tá? Então, acho que fazer esse upgrade para esses que ainda ter que colocar uma placa de vídeo, eu acho que não vale a pena. Talvez trocar pro i7, né? Já teria a parte integrada, né, de vídeo. Eu achei que a memória RAM da HyperX DDR3 de 8 GB está R$100, né? O ideal seriam 2 pentes desses, né? Pra gente ter 16 GB Dual Channel, acho que seria o máximo também dessa geração aí. E seria um investimento de mais de R$200, né? Tô achando bem carinho o preço, já vi R$80, R$70. Infelizmente hoje
né? Atualmente os preços estão bem caros, né? Os produtos de informática. Então realmente fico minhas dúvidas se valeria a pena ou não dar upgrade nessa bomba aí, né? O que vocês acham? Tô dando uma olhada aqui numa RX 550, só que, cara, eu quase caí pra trás com o preço. Essa RX 550 eu já vi ela R$480. Acho que seria o valor limite para ela. Já é uma placa muito antiga, não roda muita coisa. Seria equivalente a GTX 1050. E esse preço aqui tá absurdo, cara. Com esse preço aqui você compra uma RX 580 lá do AliExpress, né, que não é muito de confiança, mas, poxa, iria rodar muito mais do que essa RX 550 aqui, por esse valor absurdo. Aí, por falar nisso, né, vamos dar uma olhada aqui então na RX 580, né, do AliExpress, com estoque no Brasil. O menor preço, né, que a gente está vendo aqui é R$600 e R$500. Cara, tá muito caro. Na minha opinião, não vale a pena, tá? Acho que loucura esse preço aqui. Teve uma época que o pessoal pagava 350, 400 nessa placa aí. É uma placa recondicionada, né? Eles usam um chip que foi usado em mineração e criam, né, uma nova placa, entre aspas, né, com ela. Então eu acho que esse preço aqui, cara, de R$650 tá absurdo. Então vamos somar aí pra ver, né, quanto que sairia essa brincadeira aí desse upgrade nesse computador. Bora lá. Então a gente vai colocar aqui 649,34 da placa de vídeo, tá? Mais 101 aqui da memória RAM, que tá um preço absurdo, uma memória RAM antiga. A gente tem colocado 101 duas vezes, porque a gente precisa de 2 pentes, né, para poder fazer o Double Channel. E o processador, a gente tem, né, o 4790 e o processador 1270 aqui. Vamos colocar esse 1270 aqui, esses 1270. E a gente chega ali no valor de R$ 1.137,34. O que a gente conseguiria rodar aí com esse PC? Bora ver se a gente acha algum teste na internet. A gente tá com um vídeo aqui do YouTube, né, rodando um teste aqui do Counter-Strike 2. A gente vê que tá em torno de 80, 90 FPS, aparentemente o gráfico todo no mínimo, né, bate 100 FPS aí, mas não consegue cravar ali em 120, né, 144 para o pessoal curtir, né. Então, com essas configurações aí, uma máquina antiga, né, investir mais de R$1.000 na máquina antiga e rodar um jogo a essa taxa de FPS, acho que não valeria a pena não, hein. Vamos ver outros jogos. Outro jogo que estão testando aí, tá? Um canal que eu tô vendo aqui no YouTube. É um vídeo do GameZone BRU. Enfim. Tá aí 54, 55, 56 FPS. O Red Dead Redemption 2, né? Que é um jogo bem pesado, né? E outro teste aí seria o do Forza Horizon 5. A 75 FPS. Lembrando que aqui estou vendo um vídeo onde estão testando uma X580, essa aí do Mercado Livre, perdão, essa aí do AliExpress, com o Xeon E3 1270 que o ChatGPT recomendou pra gente. O Resident Evil 4 Remake também me surpreendeu aí, tá pegando 100 FPS. Acredito que o gráfico esteja no baixo também. Se ele mostra aqui. Mostra. Tá no baixo. Aí, tudo desligado, normal. Pegou em uns 100 FPS. E aí, será que valeria a pena investir em R$1.100 aí nessa máquina aí para poder tá rodando esses jogos, né? A gente vê que roda alguns jogos mais modernos aí com gráfico no baixo, né?
O grande problema é que a gente pegaria um PC com várias peças antigas e compraria outras peças aí recondicionadas, peças usadas, né? Investiria mais de R$1.000 para poder rodar esses jogos. Minha opinião, tá? O que acho que seria mais vantagem fazer: vender essa máquina, tá? Na faixa de uns R$500, R$600, né? Com esse dinheiro já dá entrada num PC novo, tá? Igual a gente recomendou aqui um Ryzen 5 5600G, né? Um AB450, um AT320, 16 GB de RAM com 2 pins de 8, né? E sem a placa de vídeo a princípio, né? E depois, terminando de pagar esse PC, enfim, aí se investiria numa placa de vídeo, uma RX 6600, provavelmente conseguiria rodar os jogos mais modernos aí, sem muita dificuldade, né? Então é isso aí, galera, o vídeo aí. A gente viu algumas dicas aí do ChatGPT. Como eu falei, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente não pode sair seguindo cegamente, porque infelizmente tá muito caro as coisas. Essas placas que ele indicou aqui são placas muito antigas, né? Realmente rodaria aí, né? O Valorant, o LoL, o CS2, só que infelizmente estaria muito caro, né? Se a gente olhar aí, talvez, né, realmente usado, né? De alguém de confiança, que faça um preço bacana. Se você quiser jogar ali um jogo mais leve, né? Pode ser até que vale a pena. Mas, infelizmente, os preços altos, como estão, acho que não vale tanto a pena. E o que vocês gostaram do vídeo? Gostaram aí da ideia do canal? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, a gente vai estar trazendo mais vídeos de tecnologia, setup. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou, suas críticas. Eu tô ajudando muita gente, beleza? Valeu!